um milionário solitário, uma menina de rua perdida e algo inesperado. Enquanto boatos se espalhavam, algo muito maior acontecia nos bastidores. Quando tudo parecia perdido, um gesto simples mudava vidas, mas será que apenas bondade é suficiente para superar as adversidades? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Na ampla sala onde o cheiro de madeira cara e antiga predominavam, havia um silêncio opressor. Era tão denso quanto o nevoeiro e envolvia Roberto Albuquerque, um milionário acostumado ao barulho do mundo, às festas luxuosas e à companhia de pessoas importantes e influentes. Mas naquele momento, a sala refletia a imensidão de sua solidão e tristeza. No sofá de couro que antes era o lugar preferido de sua neta, Luísa, restava apenas um livro abandonado. A capa brilhante, ilustrada com um unicórnio sorridente, destacava-se completamente da atmosfera sombria do ambiente. Roberto levantou-se lentamente e caminhou até a enorme janela que dava para o parque vazio atrás da mansão. Ele observava as crianças correndo, ouvia suas risadas à distância, o que fazia a sensação de vazio crescer ainda mais dentro dele. Recentemente, sua nora, a esposa de seu falecido filho, brigou com a família e deixou a cidade para sempre, levando consigo Luísa, a única alegria que ainda restava em sua vida. Sem rumo, Roberto Albuquerque saiu de casa e começou a caminhar pelo parque que conhecia tão bem. As folhas já começavam a amarelar, e os raios de sol passavam pelas finas árvores, desenhando manchas douradas nas calçadas de pedra. Ele caminhava devagar, de cabeça baixa, como se não quisesse encarar o mundo ao seu redor. Seus pensamentos estavam fixados em Luísa, sua neta, e ele não percebia mais nada, exceto sua própria dor. De repente, uma voz ameaçadora e uma risada alta o tiraram de seus pensamentos. Ele levantou a cabeça e viu 3 adolescentes usando jaquetas sujas e mochilas jogadas de qualquer jeito nos ombros. Eles cercavam uma garotinha magra, com os cabelos em um rabo de cavalo desgrenhado e com roupas velhas. Ela tinha apenas 6 anos e estava apavorada, segurando um ursinho de pelúcia com força, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto sujo. "O que você tem aí, pirralha?" gritou o mais alto dos adolescentes, empurrando a menina contra uma árvore. "Eu não tenho nada, por favor, me deixem em paz." Choramingou a menina, com a voz trêmula de medo. "E esse ursinho?" disse outro adolescente, tentando arrancá-lo das mãos da garota. "Não, não toque nele!" gritou a menina, com sua voz desesperada ecoando, mas ninguém a escutava. O adolescente segurou seu braço com força, e ela começou a chorar ainda mais. Roberto não conseguiu se segurar. A raiva borbulhou dentro dele, e ele se aproximou rapidamente dos garotos, dizendo com firmeza: "Soltem a menina agora!" Os adolescentes se viraram, surpresos. Nunca o tinham visto antes no parque, e suas roupas elegantes logo indicaram que ele era alguém importante. "Eu disse para soltarem ela!" repetiu Roberto, com sua voz firme e decidida. Os garotos se entreolharam, mas continuaram segurando a garota. "Você nem sabe com quem está falando, não é?" disse um dos garotos, dando um passo à frente. "Não importa quem vocês são", respondeu Roberto, sem desviar o olhar. "O que importa é que ela é apenas uma criança. E vocês não vão encostar nela. Se continuarem, eu chamo a polícia. E acreditem, conheço todo mundo da delegacia." Ele puxou o braço do garoto mais próximo e o empurrou para longe da menina. O garoto tropeçou e caiu no chão. Os outros 2, assustados, recuaram. "Corre!" sussurrou Roberto para a menina, que ainda tremia de medo. Ela rapidamente correu e se escondeu entre as árvores. Correu sem olhar para trás, como se estivesse fugindo de um passado sombrio. Roberto ficou ali parado, observando a pequena menina desaparecer entre as folhas do parque. Ele sentiu uma mistura de raiva e compaixão em seu coração. Sabia que já deveria estar em casa, no conforto de sua poltrona, no silêncio da sua tristeza. Mas não conseguiu ignorar a situação, não pôde deixar aquela criança indefesa sozinha com aqueles delinquentes. Respirou fundo, tentando acalmar a raiva que ainda borbulhava dentro dele, e seguiu lentamente pelo parque, esperando que a menina saísse de seu esconderijo. No entanto, ela não apareceu. Roberto resolveu sentar-se em um dos bancos de madeira, olhando para o vazio ao redor.
O milionário não sabia ao certo o que esperava, mas não queria ir embora sem garantir que a menina estivesse segura. Sentia que tinha uma obrigação de ajudá-la, por mais estranho que parecesse. Enquanto estava ali, seus pensamentos voltaram à sua neta, Luísa. A menina que ele amava mais do que tudo, e que estava longe. Ele via uma semelhança na vulnerabilidade daquela garota com a de Luísa. A mesma fragilidade, o mesmo medo nos olhos. Roberto não podia deixá-la sozinha. Ele sabia que, de alguma forma, precisava encontrá-la novamente. No dia seguinte, Roberto Albuquerque voltou ao parque. Não conseguia tirar da mente a imagem daquela menina assustada. Passou a manhã vagando, olhando ao redor, esperando vê-la novamente. Mas ela não aparecia. Fez várias voltas pelo parque, já pensando em ir embora, quando ouviu uma voz suave atrás de si. Moço, você voltou mesmo? Roberto virou-se e viu a menina saindo timidamente de trás de uma árvore. Ela estava com a mesma roupa desgastada e os olhos ainda mostravam desconfiança. Mas, daquela vez, havia uma pitada de curiosidade no olhar. Voltei sim. Qual é o seu nome? Perguntou ele com um sorriso gentil. Sou Mariana. Respondeu a menina, observando-o atentamente, como se tentasse decifrar suas intenções. E eu sou o seu amigo Roberto. Não precisa ter medo, eu só quero ajudar. Roberto se sentou no banco próximo e fez um gesto convidando a menina a se aproximar. Ela hesitou por alguns instantes, mas logo após deu alguns passos cautelosos em direção a ele. Eu trouxe algo para você comer. Disse Roberto, tirando de uma sacola alguns sanduíches e um suco. Não precisa ter vergonha, pode pegar. Mariana olhou para a comida com os olhos arregalados. Estava faminta, mas não sabia se podia confiar. No entanto, o cheiro do sanduíche a venceu, e ela lentamente pegou um. Quando deu a primeira mordida, seus olhos brilharam. É muito gostoso! Exclamou ela, entre uma mordida e outra, comendo com entusiasmo. Roberto sorriu, sentindo-se feliz ao vê-la se alimentar. Ele notou o quanto ela estava magra e fragilizada. Com certeza, a vida não tinha sido fácil para aquela menina. Quando ela terminou de comer, Mariana olhou para ele com gratidão, mas ainda havia algo em seu olhar que mostrava resistência. Eu tenho outra coisa para você também. Disse Roberto, retirando da sacola um pequeno ursinho de pelúcia. Achei que você iria gostar. Mariana olhou para o ursinho, mas recuou imediatamente, balançando a cabeça com força. Não, não quero. Disse ela com firmeza, apertando o velho ursinho que já tinha em mãos contra o peito. Os meninos maus vão tirar de mim. Eles sempre tiram tudo. Roberto percebeu o medo profundo nos olhos dela. Era mais do que apenas receio, era uma forte desconfiança, fruto de uma vida cheia de dificuldades. Ele guardou o ursinho de volta na sacola e disse suavemente: Não tem problema. Eu entendo. Não vou te dar nada que você não queira. Mas saiba que você não precisa mais ter medo. Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver por perto. Mariana ficou em silêncio, olhando para o chão, como se estivesse processando suas palavras. Era claro que ela não estava acostumada a receber carinho e proteção, e provavelmente nunca tinha tido alguém que realmente cuidasse dela. Vou voltar aqui amanhã, e vou trazer mais comida para você. Disse Roberto com um tom carinhoso. Estarei sempre por aqui, se você precisar de mim. A menina olhou para ele, e embora não tenha dito nada, Roberto sentiu que, aos poucos, ela estava começando a confiar. Seria um processo lento, mas ele estava disposto a ser paciente. Pois ela via em Mariana a mesma doçura que encontrava em sua neta Luísa, e aquilo lhe dava um propósito que ele não sentia havia muito tempo. Nos dias seguintes, Roberto continuou a frequentar o parque, sempre encontrando Mariana no mesmo lugar. Ele trazia comida, conversava com ela, e pouco a pouco, ela se abriu. Mariana começou a confiar nele, compartilhando detalhes de sua vida, seus medos e sua solidão. Ela era uma criança que, desde muito cedo, havia aprendido a se proteger do mundo cruel. Mas com Roberto, ela começou a sentir que poderia, talvez, confiar em alguém. Em uma daquelas conversas, Roberto a convidou para ir até sua casa. Ele sabia que o lugar onde ela vivia não devia ser adequado para uma criança. Além disso, ele sentia que podia oferecer um lugar seguro para ela. Mariana, eu tenho um quarto bonito na minha casa,
com uma janela que tem uma vista maravilhosa do parque. Você gostaria de ver? Perguntou ele, esperando não assustá-la. A menina ficou imóvel, com seus olhos arregalados de surpresa e medo. A ideia de ir à casa de alguém tão rico parecia impensável para ela. Eu não sei. Sussurrou Mariana, desviando o olhar. Roberto, percebendo a hesitação dela, sorriu gentilmente e disse: Não precisa ter medo. Vai ser um lugar onde você pode descansar, comer o que quiser e ninguém vai te machucar. Prometo que você estará segura. Ainda incerta, Mariana ficou em silêncio por alguns minutos. Ela nunca havia conhecido alguém como Roberto, e a ideia de que alguém estivesse realmente disposto a ajudá-la parecia boa demais para ser verdade. Mas, após pensar um pouco, ela balançou a cabeça, concordando. Tudo bem, eu vou. Disse ela com uma voz fraca. Roberto sorriu, e naquele momento, sentiu uma enorme onda de alívio. Finalmente, ele poderia fazer algo mais concreto por aquela menina. Ele estendeu a mão para ela, e juntos caminharam em direção à casa. Mariana, ao ver a casa, parou, impressionada. Nunca tinha visto nada tão bonito e grandioso em toda a sua vida. O lugar parecia um castelo de contos de fadas, e ela se sentiu pequena e deslocada. Essa é a minha casa. Disse Roberto com orgulho. Não precisa ficar com medo. Aqui, você vai estar segura. Quando entraram, Mariana ficou ainda mais surpresa. O chão era coberto por tapetes macios, as paredes decoradas com quadros enormes e valiosos, e tudo parecia brilhar de tão limpo. Para ela, era um mundo completamente diferente do que estava acostumada. Roberto a levou até o quarto que havia preparado para ela. Se você quiser, esse quarto pode ser seu, Mariana. Disse ele, abrindo a porta. A menina entrou lentamente no cômodo, olhando ao redor como se estivesse em um sonho. Havia uma cama grande com um edredom macio, uma janela que dava para o parque, e uma atmosfera de paz que ela nunca havia experimentado antes. Aqui você pode descansar e não precisa mais se preocupar com nada. Disse Roberto, sorrindo para ela. Mariana, ainda incrédula, olhou para ele e para o quarto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. Os dias se passaram, e Mariana começou a se acostumar com a nova rotina na casa de Roberto. No início, ela ainda estava desconfiada, acostumada com a vida nas ruas e com a dureza das pessoas. Mas aos poucos, ela começou a perceber que ali, naquela casa, havia algo diferente. Roberto a tratava com carinho e paciência, como um verdadeiro avô trataria uma neta. Ele lia histórias para ela, brincava de jogos simples e sempre a lembrava de que ela estava segura. O tempo passou e Mariana passou a confiar mais nele. Mas a cidade logo começou a cochichar. O fato de Roberto Albuquerque, um homem tão rico e influente, estar cuidando de uma menina desconhecida despertou a curiosidade de todos. Os vizinhos murmuravam, amigos antigos faziam perguntas incomodas, e logo a história começou a circular nas altas rodas da cidade. Os boatos eram cruéis. Diziam que ele tinha enlouquecido após a morte de seu filho e que naquele momento, por causa da solidão, havia adotado uma estranha obsessão por aquela menina. Aqueles rumores chegaram até Roberto, e ele ficou profundamente magoado. Ele sabia que seu gesto de bondade estava sendo distorcido. As pessoas não conseguiam entender que, para ele, Mariana representava muito mais do que uma simples criança. Ela era uma oportunidade de redenção, um modo de reparar o vazio que sentia com a perda da própria família. Mesmo assim, Roberto decidiu não se preocupar com os boatos e focar apenas em cuidar da menina. Um dia, enquanto ele lia um livro para Mariana, ela perguntou com a voz trêmula: Roberto, por que as pessoas falam mal de você? Eu ouvi uma vizinha dizer coisas ruins sobre você. Roberto fez uma pausa, olhando para os olhos grandes e curiosos da menina. Ele sabia que não podia esconder a verdade dela, mas também não queria que ela se preocupasse com problemas de adultos. As pessoas às vezes não entendem o que a gente faz. Respondeu ele com delicadeza. Elas têm medo do que não conhecem. Mas não se preocupe com o que elas dizem. O importante é que nós dois sabemos o que é certo. Mariana ficou pensativa por um momento, mas pareceu aceitar a resposta. Roberto sabia que, apesar da tranquilidade que tentava passar para Mariana, os rumores estavam começando a afetar a sua vida social.
Amigos que antes frequentavam sua casa, estavam evitando encontrá-lo. Os jantares e encontros para negócios eram desconfortáveis. Ele estava se isolando, e as conversas nas ruas sobre sua sanidade só aumentavam. Apesar disso, Roberto seguiu firme em sua decisão de cuidar de Mariana. Ele sabia que estava fazendo o certo, e não se importava com o que diziam. O amor que ele sentia pela menina era genuíno, como se ela fosse realmente sua neta, e aos poucos, ele via Mariana florescer. Ela estava mais feliz, mais segura e começava a sorrir novamente. Mas a calmaria não durou muito. Certa tarde, enquanto Mariana brincava no jardim da casa, Roberto começou a sentir uma forte dor de cabeça. Era uma dor diferente de qualquer outra que ele já havia sentido, e sua visão começou a ficar embaçada. Tentou levantar-se da cadeira onde estava sentado, mas suas pernas não obedeciam, então ele caiu no chão. Mariana, que estava perto, correu até ele, desesperada. Roberto! Roberto! O que está acontecendo? Gritava ela, com as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Ele tentou falar, mas suas palavras não saíam. Ele olhou para Mariana, que estava em pânico, e estendeu a mão para ela, tentando confortá-la de alguma forma. Mas logo tudo ficou escuro para ele. Mariana correu, gritando por ajuda. A empregada veio correndo, e ao ver Roberto no chão, imediatamente ligou para a ambulância. A menina ficou ao lado dele, segurando sua mão, sem saber o que fazer. Quando os paramédicos chegaram, levaram Roberto rapidamente para o hospital. Mariana ficou para trás, mas sua mente estava a mil. Ela não sabia o que fazer. Queria estar ao lado dele, mas a empregada não a deixava ir ao hospital, dizendo que era lugar de adultos. Mariana chorou a noite inteira, preocupada com o que poderia acontecer com Roberto. Ele era tudo o que ela tinha, e o medo de perdê-lo era insuportável. No dia seguinte, Mariana não aguentou mais esperar. Ela saiu de casa escondida e foi em direção ao hospital, determinada a ver Roberto. Ao chegar lá, entrou correndo pelos corredores, perguntando a todos onde ele estava. As enfermeiras tentaram impedir sua entrada, mas ela não parou. Eu preciso ver o meu avô! Gritava ela, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele está doente, por favor, me deixem vê-lo. Os médicos a ignoravam, mas, determinada, ela continuou até que uma enfermeira mais velha, com um semblante cansado, a parou com firmeza. Menina, você não pode ficar aqui. Quem é o seu avô? O Roberto Albuquerque, o homem que vocês trouxeram ontem. Ele é meu avô. Respondeu ela, soluçando. A enfermeira olhou com surpresa. Sabia que Roberto era um homem influente na cidade, e a situação era delicada. Após alguns minutos de hesitação, a enfermeira decidiu levá-la até o quarto. Quando Mariana entrou na sala, viu Roberto deitado na cama, com vários aparelhos ligados a ele. Ele estava pálido, imóvel, e não respondia aos seus chamados. A menina se aproximou lentamente, com o coração apertado. Roberto! Sussurrou ela, segurando sua mão. Por favor, acorde. Eu preciso de você. Ela ficou ao lado dele por horas, sem se mover, segurando sua mão com força, como se pudesse transmitir sua energia para ele. Mariana sabia que precisava ser forte por ele, assim como ele tinha sido forte por ela. O tempo passou devagar, e os médicos não tinham boas notícias. Roberto estava em coma, e eles não sabiam se ele voltaria a acordar. Mas Mariana não desistiu. Ela continuou indo ao hospital todos os dias, sempre falando com ele, contando histórias e segurando sua mão. Ela acreditava que, de alguma forma, ele poderia ouvi-la. Certo dia, quando estava quase escurecendo, algo mudou. Mariana, que estava como de costume ao lado de Roberto, sentiu sua mão se mexer levemente. Ela ficou em silêncio, atenta, e então viu seus olhos começarem a se abrir lentamente. Roberto? Disse ela, com a voz baixa e esperançosa. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando entender onde estava. Quando seus olhos finalmente focaram em Mariana, ele sorriu. Você voltou. Sussurrou ele com dificuldade. Mariana sorriu em meio às lágrimas. Eu nunca fui embora. Eu estava aqui o tempo todo. Roberto, ainda fraco, tentou apertar a mão dela. Sentia-se exausto, mas ao ver Mariana ali, ao seu lado,
algo dentro dele se acendeu. Ele tinha uma nova razão para lutar, para continuar. Sabia que não estava mais sozinho. Com o tempo, Roberto começou a se recuperar. Foi um processo lento, mas com a presença constante de Mariana ao seu lado, ele encontrou forças para seguir em frente, e juntos, eles reconstruíram suas vidas. Após tudo aquilo, não importava mais o que os outros pensavam ou diziam. O que importava era que eles tinham um ao outro. Roberto a chamava de minha neta, e Mariana finalmente encontrou a família que sempre sonhou. A vida de Roberto, que antes parecia vazia, ficou cheia de amor e propósito. Ele tinha algo pelo que viver, alguém para cuidar, e sabia que, juntos, ele e Mariana poderiam enfrentar qualquer coisa. Já sentiu que alguém especial apareceu em sua vida no momento certo? O que você faria para proteger alguém indefeso? Você já enfrentou rumores ou julgamentos por fazer algo de coração? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.